Boa noite, pessoal. Boa noite, Kemi. Obrigado pelo convite. Rafa, Thiago, obrigado pelo carinho e pela recepção. A todos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que futuramente vão nos ouvir aqui, a nossa fala. É uma fala encorajadora, antes que alguém ache que é uma fala para que assumamos aqui as nossas posturas não menos dignas, mas, na verdade, a nossa fala aqui de hoje é uma reflexão interessante sobre nosso processo evolutivo, né? Então, como gosto sempre de começar as minhas falas, gosto muito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, e ali, nesse capítulo, Jesus nos diz que a essência da perfeição está no cumprimento de algumas premissas, né? Porque ele coloca ali a caridade na sua mais ampla acepção, o que implica a prática de todas as outras virtudes. E essas premissas, elas são diversas e muito fáceis de cumprir, conforme vocês verão. Ele diz assim: amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, né? E orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então vejam como está fácil a gente atingir aí a perfeição moral, né? Nenhuma dificuldade em cumprir essas pequenas premissas, né? Mas olhando para essas questões, que já falamos várias vezes aqui, nós percebemos que existe uma dificuldade enorme em cumprirmos essas coisas. E a dificuldade existe porque nós não conseguimos ver o outro semelhante como uma extensão de nós, como um irmão em jornada, não conseguimos entender por qual razão nós temos que fazer isso, porque muitas vezes acreditamos que o outro é o errado, o outro que é mesquinho, o outro que é intolerante, o outro que é malvado, o outro que é portador do ódio, né? E aí nós temos um discurso e outra prática. Do ponto de vista religioso e moral, de certa forma, nós estamos presos no atavismo por acreditar que, cumprindo determinados preceitos religiosos numa determinada religião, e no nosso caso a doutrina espírita, nós estamos num nível evolutivo, ainda que as nossas ações nos mostrem a todo momento que estamos divorciados dos nossos discursos e das nossas crenças. E isso ocorre porque nós somos pessoas ruins? É evidente que não. Isso ocorre porque nós somos imaturos, isso ocorre porque nós somos inconsequentes e não entendemos ainda da maneira correta certas questões relacionadas ao nosso processo evolutivo. Não entendemos, talvez, porque tenhamos aprendido errado, talvez porque dentro da nossa religião tenham ensinado errado e continuam ensinando errado. Há uma premissa básica de que, sendo espíritas, nós deveríamos fazer as coisas de uma maneira impecável, de uma maneira correta, de uma maneira impoluta, de uma maneira honesta. Não que isso deva ser deixado de lado. É óbvio que devemos cumprir essas coisas, tá? Mas não apenas nesse contexto. Tem que ser num contexto sublime. Não pode ser num contexto de humanidade. Tem que ser num contexto divino, tá? É como se disséssemos que o espírita não pode falhar, que o espírita não pode errar. Veja que coisa. É como se não pudéssemos exercer a nossa humanidade. E é aí que geralmente nós temos falhado, tá? Já sermos santificados, tá? Existe uma exigência nesse sentido. Há uma exigência descabida de muitos sobre isso, sempre nos apontando o dedo, sempre exigindo que sejamos pessoas isentas de erros e imperfeições. E nós abraçamos isso e passamos a fazer essa cobrança muito excessiva de nós mesmos, que nós não podemos errar, que nós temos que perdoar, que nós temos que isso, que nós temos que aquilo. E aí é que nós estamos nos perdendo. Quando cometemos algum erro, algum tropeço, logo aponta o dedo. Mas você é espírita, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você é palestrante, você deveria dar o exemplo. E eu ouço muito isso. Deveria fazer melhor. E aí o discurso segue com os moralistas exigindo perfeição dos outros, quando, na verdade, eles mesmos nunca começaram e talvez nunca comecem nessa vida, tá? Então é muito comum as pessoas virarem para um palestrante e dizer: mas você não faz o que você fala, mas você não pratica o que você prega. E aí o discurso segue. Ora, é claro que não. Porque se fizéssemos, não estaríamos mais aqui. As pessoas não entendem que são coisas distintas. A gente está falando, a gente está estudando exatamente para ver se a gente aprende e começa a fazer, tá? E aí, falando, daremos o exemplo. E o exemplo é que vai arrastar e vai cativar.
mas são coisas distintas e o pessoal tem uma dificuldade de entender isso. Se todo palestrante tiver que fazer o que fala, nós não teremos as pessoas para falar, né? E aí a pessoa só vai fazer, só vai mostrar. E aí nós ficamos num processo. Experimente dizer para alguém do centro espírita que você está triste, ou ainda que você está magoado com essa pessoa, tá? Ou ainda, se alguém venha te pedir o perdão e você diz a essa pessoa, ora, eu não te perdoo, eu estou magoado. E logo você vai sentir a Santa Inquisição Espírita, né, querendo queimar aí o seu espírito, não é nem mais o seu corpo. O povo já está querendo queimar o espírito do espírita, tá? E aí nós começamos a desanimar, daí para não sermos julgados, nós começamos a falsear o processo. E ficamos com medo de não sermos essas pessoas que idealizam nas casas espíritas, que idealizam nos movimentos espíritas. Ou ainda, né, passamos a cometer um erro, e esse erro faz com que fiquemos presos nesse contexto que não edifica e nos afasta ainda mais do nosso processo evolutivo. Passamos a aceitar essa cobrança e passamos a exigir muito de nós mesmos. E esquecemos que na Terra nós estamos para aprender. Estamos aqui para superar algumas encrencas. E aí existe um equívoco da nossa parte. Como nós não temos a percepção real de nós, do contexto da vida, da sua complexidade, das relações interpessoais e afetivas, né, nós erramos nesse teor, erramos nesse contexto. E a Joana de Anjos vai nos dizer que é por conta do nosso estado evolutivo. E ela mesma preocupada, porque nós espíritas estamos muito presos nessas coisas e não estamos sabendo fazer a reforma íntima da maneira que ela deve ser feita, nos trouxe aí 16 livros da série psicológica para que nós possamos entender como é que isso ocorre, para que possamos entender esse verdadeiro processo da transformação moral. E nesses livros, como eu já disse aqui em outras oportunidades, a nobre mentora expõe a teoria da psicologia analítica, criada pelo missionário Carl Gustav Jung, e ela faz ali o link dos conceitos da psicologia com os preceitos espíritas, e nos mostra que o nosso processo de transformação moral ele vai ocorrer pelo autoconhecimento, e nós ainda não nos conhecemos. Muitos acreditam que por terem lido e estudado a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala sobre uma reflexão sua acerca de seu comportamento, muitos já acreditam que se conhecem. Mas esse conhecimento de si é algo muito mais profundo. Temos passado longe desse processo, muitas vezes nos perdendo em excesso de rituais e modismos dentro da casa espírita. Nesse sentido, a nobre mentora vai nos dizer que muitos têm entendido a reforma íntima como algo doloroso, como algo pesado, como algo sofrido, que tem que ser feita à força. E isso acaba virando deforma íntima, tortura íntima, mas não reforma íntima, tá? Por que que isso ocorre? Porque dentro do que comentamos aqui inicialmente, nós queremos atingir a santidade da noite para o dia, ou porque nos cobramos, ou porque nos cobram. E aí nós queremos nos libertar do erro como se troca de roupa. Queremos nos libertar de atavismos que estão aí em nós há séculos, do dia para a noite. Então existe uma ansiedade de consciência. Nós queremos dar um salto de evolução. Queremos pular da nossa humanidade para a santidade, tá? Então, nós queremos nos libertar da culpa, fazendo 1000 atividades no movimento espírita, na casa espírita. E às vezes acabamos gerando mais culpa sem entender o que nos move intimamente. Numa palavra, para tentar sermos melhores, acabamos gerando mais sofrimento e tormentos íntimos, uma vez que nós não conseguimos atingir os postulados espíritas como eles nos são apresentados. E talvez aqui esteja o erro do ensino na casa espírita. A gente precisa aprofundar mais essa questão. Então, a proposta da mentora é de que, conhecendo a nós mesmos e entendendo como funciona o nosso psiquismo, nós iremos, a pouco e pouco, ressignificando as nossas encrencas internas e, assim, gradualmente, o processo de iluminação ele vai ocorrer. Em termos simples, eu não preciso ficar muito preocupado com a reforma íntima. Como assim, Paulo? Se eu focar a minha energia no processo de conhecer a mim mesmo, a reforma íntima, ela surge como uma consequência, assim como a felicidade. Então, eu não preciso ficar
buscando a felicidade, ela vai brotar, ela vai surgir. Então, esse é o melhor caminho, porque eu trabalho de dentro para fora. Então, de forma verdadeira, honesta e sincera comigo. Então, eu não preciso fingir, eu não preciso agradar, eu não preciso esconder e nem preciso fazer coisas para agradar os outros. Eu entendo as minhas encrencas, assumo, porque elas são minhas, e daí eu vou acolhê-las, uma a uma, de forma amorosa, de forma saudável do ponto de vista psíquico. Olha que proposta maravilhosa essa. Isso é o que a nobre mentora chama de humanizar-se antes de atingir angelitude. Porque o ato de humanizar-se é divino. E a gente tem esquecido disso. A gente tem muita dificuldade de entender essas coisas. Para nos humanizarmos, teremos que fazer essa viagem para dentro de nós por meio do autoconhecimento. E quando fizermos isso, nós iremos perceber coisas não muito boas, não muito agradáveis dentro de nós. Perceberemos que existem mil encrencas, aspectos sombrios, subpersonalidades dentro de nós que não queremos ou não conseguimos enxergar. Mas que de vez em quando essas subpersonalidades, elas nos tomam, elas vêm à tona. São os nossos complexos, o nosso complexo de inferioridade, o nosso complexo de superioridade e tantos outros complexos que temos. E eles estão aí, e de vez em quando eles constelam, ou seja, eles vêm à tona, né? Eles vêm ali, eles são memórias afetivas carregadas de emoções. E eles são acionados por gatilhos, por gestos, por palavras que ouvimos, situações que vivemos, que despertam em nós essas emoções que ficaram reprimidas lá no nosso inconsciente. Raiva, tristeza, medo, sem nenhuma alegria. E aí nós ficamos refém dessas coisas. Segundo Jung, o complexo ele é um nó no nosso inconsciente. E a gente precisa desnosar esse nó. Né? Então, está coisado, a gente precisa descoisar o negócio lá dentro. E aí a doutrina espírita vai nos dizer que essas subpersonalidades, esses complexos, né, são representações de outras encarnações que ficaram mal resolvidas dentro de nós. Ou seja, aqueles tormentos mal resolvidos de outras vidas, eles continuam fazendo barulho no nosso psiquismo. Então, esse mundo interno, ele está ali. E ele pertence a nós, e somente a nós. Por isso, nós temos que devassá-lo. E aí, quando nós fazemos isso, nós sentiremos um pesar. Nós iremos mexer em coisas que nós não queremos mexer. Teremos que enfrentar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas mágoas, as tristezas, sentimentos conflitantes que ficaram ali represados, recalcados, mas que estão ali pedindo solução. Por isso, e para isso, precisamos ter coragem. E a coragem não é ausência de medo, né? A coragem é ação lúcida perante o medo, né? A ausência de medo é insensatez. Então, coragem para enfrentar e assumir a nossa imperfeição. Daí a nossa fala de hoje. A coragem de sermos imperfeitos, de forma indireta. O que queremos dizer é para termos coragem de assumir a nossa imperfeição e, de certa forma, trabalhar aquilo que nos prende ainda ao campo dessa inferioridade. Precisamos, conforme a mentora Joana, assumir a nossa humanidade antes de querermos fazer voos maiores. Essa viagem para o alto, essa viagem para a santidade, para a perfeição. Somos seres perfectíveis. Então é preciso antes viajar para dentro de si mesmo. Nesse contexto, precisamos entender a proposta da mentora, que é analisar e proceder os ensinamentos cristãos de forma lúcida, dentro do contexto da fé raciocinada e de forma amorosa, que é o sentido psicológico. Além disso, nós precisamos entender a máxima de Kardec sobre o verdadeiro espírita, que está lá no capítulo 17, que este é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Né? Então, veja, primeiro, nós precisamos identificar quais são as más inclinações e depois fazer esse esforço. O problema é que a gente não tem feito nenhuma coisa nem outra. A gente não tem identificado as más inclinações em nós, mas no outro a gente identifica bem rapidinho, né? E também não temos feito um esforço para domar essas más inclinações, tá? E aí, cada encrenca dentro de nós pede um tipo de solução. Na questão 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: eventualmente pode alguém
por um proceder, por uma conduta impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? É o que nós estamos falando aqui, né? De nos humanizarmos primeiro. Então, Kardec está perguntando, pode alguém, né, de San Diego ou de LA, por uma conduta impecável, impoluta, se dedicando à caridade, ao amor ao próximo, sair da condição de humanidade e chegar lá na condição de espírito puro? Aí os espíritos respondem, não, pois que o homem julga perfeito está muito longe da perfeição. Existem qualidades que são totalmente desconhecidas e incompreensíveis. Poderá, no entanto, ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Isso tem similaridade com a felicidade, quando os espíritos nos falam sobre a felicidade, né? Poderá o homem ser feliz nessa vida? Né? Poderá o homem alcançar a felicidade absoluta? Não. A felicidade não é desse mundo, mas deve ser feliz tanto quanto a sua natureza o comporte. Né? Esforçar-se para ser feliz aqui na Terra, quanto esse planeta nos ofereça esse nível de felicidade. E aí os espíritos continuam respondendo a Kardec, né? Ocorre com o espírito aquilo que ocorre com a criança, que por mais precoce que ela seja, tem que passar pela juventude, antes de chegar na vida adulta, tá? Antes de chegar na idade madura. E também ocorre o mesmo com o enfermo, que para recobrar a saúde precisa passar pela convalescença. Além disso, ao espírito é necessário que ele evolua em ciência e em moral, conforme nos diz o Emmanuel. Se somente se adiantou num sentido, né, por exemplo, na ciência, ele precisa evoluir na questão moral, ou o contrário também. Então, ele tem que se adiantar no outro contexto para atingir ali o extremo superior dessa escala, né? Mas, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, menos sofrimentos ele terá mais à frente. Então, o Kardec também pergunta nesse mesmo contexto, tá? Pode o homem preparar com segurança uma existência futura menos dolorosa, né? Pensando aí em tudo aquilo que ele faz? E a resposta dos espíritos é afirmativa. Sim, claro, sem dúvida, tá? Só o descuido permanece sempre no mesmo ponto. Mas se nós focarmos naquilo que é importante, nós iremos dar um grande passo na nossa evolução. Então fica aqui esse pensamento de compreender os ensinamentos do Evangelho do ponto de vista não somente evangélico, mas também psicológico. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. A questão evangélica é essa que está posta na religião, tá? Amar a Deus, ao próximo, como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Amai os vossos inimigos. Fazer o bem aos que vos odeiam. Orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Perdoar até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre, até mesmo o maior ultraje, até mesmo a maior calúnia, né? Atingir a condição do homem de bem, ser o verdadeiro espírita. Então, essas são as questões que estão lá postas para nós no Evangelho. E veja, se nós ficarmos presos somente à parte evangélica, a gente vai enlouquecer, a gente vai acabar desanimando, não é? E é isso que a gente ouve muitas vezes na palestra. Vocês já assistiram uma palestra sobre o homem de bem? Você sai deprimido dessa palestra. Porque o palestrante fica falando, o homem de bem, e o homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo, o homem de bem é aquilo. Você fala assim, meu Deus, tudo que eu não sou, né? E aí fala assim, se você não fizer isso, você não vai para o céu, você não vai para a colônia, né? E a gente fica, meu Deus do céu. E é aí que a gente começa a fingir, né? Porque já que eu não sou, e estou muito longe de ser, então eu vou começar a fingir. Então veja, se nós ficarmos presos somente à parte evangélica, a gente acaba desanimando, a gente acaba se frustrando, porque em verdade nós não conseguimos fazer essas coisas. É preciso que digamos isso, tá? Mas não é porque nós não conseguimos fazer que nós devemos desanimar desse intento, né? Deixa isso bem claro. Geralmente, nós falseamos o processo, não atingindo de forma honesta, sincera e verdadeira conosco e com o nosso semelhante. E por que isso, Paulo? Porque nós esquecemos, e aqui está um ponto muito importante, que a proposta que está no Evangelho é uma proposta ideal. É para ser atingida. Mas quem falou que vai ser atingida nessa vida? Quem falou que 10 anos de espiritismo a gente vai conseguir atingir? Quem falou que 30 anos de mediunidade, 40, 50, fazendo palestra, live,
a gente vai atingir aquilo. Não atingiremos, né? Como diz o Haroldo, eu não quero ofender nenhum espírito puro aqui, ou que vai assistir depois, mas, no geral, não conseguiremos fazer essas coisas como o Evangelho propõe. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer parcialmente, né? Ou seja, tentando, olhando, fazendo, corrigindo, tá? Então, veja, a proposta do Evangelho é do ideal. No entanto, nós não chegamos lá ainda. Um dia chegaremos, mas não será agora. Então, devemos focar naquilo que é possível, obviamente visando sempre o que é ideal. Então, eu vou fazer o que é possível, ou seja, eu vou dar o meu melhor, tá? E o meu melhor hoje é isso aqui. O meu melhor amanhã tem que ser um pouco mais. Mas, Paulo, eu não consigo, talvez amanhã, dar um pouco mais. Não tem problema, tente. Mas entenda que se você não conseguir, é o seu melhor. E aí, fazendo dessa maneira, a gente começa a se humanizar, não exigindo e não cobrando tanto de nós mesmos. É a proposta que nós estamos falando. Então, eu vou visar, eu vou fazer o que é possível, dando o meu melhor, mas sempre de olho naquilo que é ideal, a plenitude do Evangelho. Então, nesse contexto, a gente tem que olhar essa questão psicológica, onde eu vou compreender o que me impede de ser caridoso, de perdoar, numa palavra, de amar. Verificar que, dentro daquilo que é possível, é o que eu posso fazer para atingir um dia aquilo que é ideal. Então, aliando essa compreensão evangélica e psicológica, que é a do autoconhecimento, eu posso detectar quais são as minhas encrencas que não permitem que o fluxo do amor se faça presente em mim, para depois, então, aí expandir aos outros. Então, nesse processo, eu vou detectar os elementos que, de certa forma, sabotam a minha existência. Então, assim, é importante que eu compreenda o processo de sabotagem da minha existência, que está pautado no orgulho e no egoísmo, que nada mais são do que um processo de desamor para comigo. Mas por que eu preciso fazer isso? Para que, compreendendo o que me move internamente, eu consiga aceitar a mim mesmo com mais amor. É a coragem de olhar para dentro e assumir que nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que nós somos humanos e que nós temos encrencas dentro de nós, tá? Então eu entendo que muitas das nossas encrencas estão lá de forma inconsciente. E aí eu posso melhorar a dinâmica da minha vida, trazendo isso para a parte consciente. Então o ego medroso tem dificuldade em aceitar que existe um mundo inteiro dentro de nós que precisa ser olhado, que precisa ser acolhido. Então ele racionaliza, ele usa de mecanismos de defesa para se proteger de uma suposta inferioridade que, segundo esse ego imaturo, não está nele, está nos outros. Por isso é muito comum a projeção da sombra, por isso é muito comum a negação, por isso é muito comum o moralismo, o puritanismo, o perfeccionismo e tantos outros mecanismos que todos nós acabamos desenvolvendo. Por exemplo, o processo da ansiedade. Se eu entendo que por trás da ansiedade tem medo, medo da vida, medo de sofrer, medo da morte, medo de não ser aceito, medo de falhar, medo de não ser amado, eu consigo ressignificar de forma mais rápida, ao invés de ficar tomando só ansiolítico. Não que a gente não deva tomar ansiolítico, porque às vezes precisa para sair da crise. Mas é importante fazer o processo terapêutico para identificar esse processo da ansiedade. Isso é conhecimento de si mesmo. Outro exemplo, se eu entendo que por trás do meu perfeccionismo existe uma necessidade de controle da vida, de controle do tempo, eu consigo me libertar mais rapidamente desse processo de desamor. Porque o perfeccionista ele sofre demais. Então eu consigo compreender que nesse processo eu estou procurando compensar alguma coisa. Eu estou procurando obter valor nas coisas de fora, no meu trabalho, workaholic, naquilo que faço para preencher o vazio dentro de mim. Mas que de alguma maneira esse vazio não some, ele não vai embora. Então, se eu entendo a causa causal, a coisa fica mais fácil. E a vida vai ficando mais leve. Então, eu começo a entender que por trás dessa busca de perfeição, em tudo que eu faço, existe o medo de não ser amado, existe o medo de falhar, existe o medo de não ser bom o suficiente, existe medo do que irão pensar de mim, existe uma fragilidade. Daí eu crio uma casca dura.
mas que ao invés de curar, gera mais sofrimento, gera mais tormento. Isso decorre do desamor que ainda está em nós em função do nosso processo evolutivo. Orgulho e egoísmo. Nós já estudamos aqui, já falamos várias vezes, que são sentimentos resultantes de um instinto de conservação que faz que, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós acabemos buscando ali valores não legítimos, numa forma de tentarmos nos proteger da diversidade do mundo. Aí eu passo a exagerar no alto valor, no orgulho, no excesso de nós mesmos, que é o egoísmo, na tentativa de preencher o vazio que vai na nossa alma, que nada mais é do que falta de amor do nosso Cristo interno. Mas esse exagero no alto valor e no excesso de nós mesmos são apenas um ensaio do amor por nós mesmos. Como ainda não sabemos amar, aí a gente acaba se comprometendo com a vida, com os outros, geramos os karmas, e aí passamos a desenvolver várias encrencas dentro de nós, complexos, tá? E todos temos complexos. Esses complexos, eles dominam a nossa vida inconsciente. O complexo de inferioridade resulta da nossa segurança afetiva. E aí nós experimentamos na atual existência um contexto de menosprezo, de falta de cuidado, muitas vezes, desde o ventre materno. Não somos acolhidos ali fraternalmente, amorosamente, muitas vezes na nossa infância. Acabamos desenvolvendo feridas emocionais como o abandono, a rejeição, a traição, a humilhação, a injustiça e a impotência. Porque o que a criança consegue fazer? A criança quer ser amada, ela precisa ser amada, mas geralmente ela não sente isso ali no seio familiar. Ela é cobrada, ela não se sente valorizada. E isso, obviamente, vai se refletir na nossa vida adulta, como rejeição e abandono. Então, essa criança ferida, machucada, ela vai fazer eco na vida adulta do indivíduo, né? Então, o adulto, geralmente, ele é permeado por vários passos, vários traços da sua infância. Então, dentro dessa insegurança que foi criada ali, nós vamos acreditar que nós não somos merecedores de amor. Vamos entender que nós não merecemos ser felizes. E com excesso de carência, nós vamos ter muita dificuldade nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos interpessoais. E para compensar esse nosso mundo afetivo, esse vazio que vai na alma, nós passamos a desenvolver as compulsões. Sexo, drogas, comidas, jogos, Instagram, né? Likes, joguinhos, e por aí vai, né? E isso resulta em suicídio indireto, porque nós passamos a lesar o nosso psiquismo, o nosso corpo físico, por conta desse vazio que vai na alma. E tudo isso é um gesto de profundo desamor para conosco, tá? No entanto, entretanto, porém, todavia, contudo, entre mentes, né? A compreensão que a doutrina espírita nos dá e o autoconhecimento, nós passamos a perceber que nós não precisamos ficar presos nessas memórias afetivas, nessas encrencas, que nós podemos olhar com muito cuidado para dentro e acolher essas dores, é essa coragem de olhar para dentro. Essas feridas emocionais que nos dilaceram, que nós não precisamos fingir que está tudo bem, que nós não precisamos fingir que nós somos fortes e bons o tempo todo, que está tudo bem sermos pessoas que ainda não sabem lidar com as emoções. Nós estamos em construção, que estamos em fase de conhecimento de nós mesmos e que nossa imperfeição não tem nada de mais. Afinal, nesse processo de aprendizado, nós estamos aprendendo. E que se nós não damos conta de fazer tudo o que o Evangelho apregoa, é porque ainda nós não temos todas as ferramentas necessárias para tanto. E está tudo bem, tá? Então é preciso que a gente olhe essa questão psicológica, né? Então, antes que alguém diga que isso pode soar como um discurso de desencorajamento, permita-me elucidar que é exatamente o contrário. O objetivo é mostrar que não precisamos ficar tristes, magoados, se não conseguimos fazer tudo o que Jesus fazia, tudo o que está no Evangelho. É muito engraçado, às vezes as pessoas estão numa situação e falam assim, mas o que eu posso fazer? O que Jesus faria? Não, o que Jesus faria eu sei, mas nós não somos Jesus, estamos bem longe de ser, né? Então, esse não é um raciocínio muito válido, porque aí a pessoa começa a se cobrar demais, e ao invés de melhorar, ela piora, tá? Então, dentro dessa temática, eu vou buscar no mundo de relação
uma forma de compensar essas encrencas internas. Dentro do contexto espírita e religioso, muitas vezes a gente não entende o convite amoroso que é feito por conta dessa nossa imperfeição, dessas encrencas. Então, ao invés de irmos ao encontro da nossa inferioridade e acolhê-la de forma simples e honesta conosco, geralmente nós criamos máscaras e comportamentos para nos projetarmos no mundo, na sociedade, fingindo muitas vezes uma vida. A aparência, a fachada, vide as redes sociais, quanta gente infeliz querendo convencer o mundo que elas são importantes, que elas são felizes, né? E não são, tá? Que são pessoas que fazem coisas legais, que sabem dançar danças estranhas, né? E a lista vai longe, né? Então, nesse sentido, vale a pena pensarmos a nossa compreensão dos postulados evangélicos e a nossa postura perante a vida, analisando a questão psicológica proposta por Jung e pela Joana. Então, voltando naqueles pontos citados que eu comentei anteriormente, vamos pegar apenas dois para a nossa reflexão, porque o nosso tempo também não é muito longo, né, para respeitarmos aqui. O primeiro exemplo, né? Fora da caridade não há salvação. Esse é um dos principais lemas da doutrina espírita. Tá? Então, se eu fizer a caridade, eu estou salvo de fato? Se eu fizer muita caridade, será que eu estou transformado moralmente? Então, caridade material e caridade moral. E talvez aí nós estejamos nos perdendo. Porque, em verdade, a gente não compreendeu muito bem esse capítulo. Então, a gente passa a acreditar que fazer muita caridade já nos torna alguém virtuoso, alguém santo, que está salvo, né? Meus amigos, irmão Jacó, do livro Voltei, fez muita caridade, muito mais que nós aqui. Ele era rico, ele ajudou muita gente, ele fez muita coisa, tá? Ele granjeou mérito, mas por dentro ele não se transformou. Então, fazer o bem sem olhar a quem me torna alguém melhor? Né? O amor cobre a multidão de pecados? Como entender isso? Se cobre a multidão de erros que eu cometi, me transforma em alguém melhor? Me transforma moralmente? Então, fazer o bem, o trabalho semelhante, isso vai refletir em nós como merecimento, como mérito. É muito diferente de transformação moral. Para eu me transformar moralmente, eu preciso dar um passo maior. Eu preciso fazer um movimento maior. Então, tem uma confusão sobre esse ponto. A gente acredita que fazendo muitas coisas, principalmente a caridade material, nós estamos nos transformando para pessoas melhores, quando, na verdade, com muitas mensagens de Emmanuel e de outros autores espirituais, nós estamos advogando a nosso favor, granjeando mérito, intercessão divina por nós. Mas isso não significa que nós mudamos por dentro. Podemos, por exemplo, ajudar em várias casas espíritas, né? Sopa, auxílio fraterno. No entanto, continuarmos sendo extremamente orgulhosos, com uma dificuldade imensa em perdoar. Ou ainda egoístas, acreditando que fazendo isso ou aquilo, eu estou ficando bem com Deus e garantindo um lugarzinho no céu. É o interesse pessoal, conforme a questão 895, que, segundo os espíritos, é o sinal mais característico da imperfeição. Tá? Então, mudar de repente exigindo santificação é um gesto de desamor para conosco, porque a gente se impõe uma postura falseada, exigindo demais de nós, fazendo o processo de forma equivocada. Falta coragem para admitir a nossa imperfeição, tá? Então, nesse comportamento, né, nós temos observado o seguinte: quando eu ouço que eu preciso ser bom, honesto, correto, humilde, caridoso, o que eu faço? Quando eu ouço que fora da caridade não há salvação, o que eu faço? Quando eu ouço que o homem de bem é a nossa destinação futura, o que eu faço? Quando eu ouço que ser humilde é agir como Chico, o que eu faço? Eu passo a agir dessa maneira. Então eu vou vestir a máscara do bem, do caridoso. Eu vou querer ser, tá? Então eu passo a imitar passos de pessoas, sem muitas vezes perceber que não houve transformação. Então é o problema da persona, descrito pelo Jung, descrito pela Joana. Nós assumimos uma persona, vestimos a máscara do bem e passamos a nos identificar com ela. Mas esquecemos que quando nós fazemos isso, nós jogamos todo o conteúdo ruim, inferior, para a nossa sombra, para o inconsciente, que passa a crescer
e vai se tornando cada vez mais inconsciente. E isso é muito ruim para todos nós, tá? Então, nós precisamos olhar essas questões, porque o ego usa desses artifícios porque é mais fácil assim. A gente não quer sair da zona de conforto. Falta coragem de assumir que somos imperfeitos, mas que está tudo bem. Então, quando alguém nos diz que nós somos egoístas, invejosos, orgulhosos, a gente racionaliza e diz: ah, mas eu ajudo várias casas espíritas. Eu faço palestra, eu dou passe, eu faço parte da diretoria, eu ajudo família carente, reunião mediúnica e por aí vai. E aí nós viramos fazedores de tarefas, nos apegando a rituais da casa espírita. Nós estamos presos nos velhos rituais de muitas vidas. A gente cumpre a cartilha do religioso. Mas isso resulta numa transformação dentro de nós? Nem sempre. A gente pega um caminho torto, mas demorado, porque a gente pega algo que não é real, fica na aparência. Ficamos fascinados pelo aplauso, pela adulação, pela máscara que nos mostra de uma maneira que nós gostaríamos de ser, mas que ainda não somos. Um dia seremos, mas ainda não somos. E a gente tem dificuldade em assumir isso. Falta essa coragem de assumir a nossa imperfeição. Então, quando fazemos isso, a sombra não some, ela não desaparece. Ao contrário, ela cria volume, o recalque aumenta. Mas quando nós acolhemos isso, ou seja, quando temos coragem de olhar a má inclinação e sermos gentis conosco, a vida vai ficando mais leve. Esses conteúdos que antes estavam reprimidos, inconscientes, começam a vir para a consciência. E nós passamos a dar conta deles, solucionando-os e não mais escondendo. O segundo exemplo: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Essa é uma questão complicada, né? Porque quando Jesus falou isso, né, enunciando ali o maior mandamento da lei, o padrão que nos foi legado é que a gente tem que amar a Deus e aos outros como a nós mesmos. E aí a gente passa a repetir isso sem nos darmos conta de como é que isso funciona realmente na nossa essência. Então, a gente fica muito preocupado em amar ao próximo. Aí a gente esquece da gente. Mesmo porque a gente não dá conta de amar o próximo, tá? E aí a gente se frustra porque não consegue amar o próximo e a gente finge, adota um comportamento religioso, né? Onde a gente diz: paz de Cristo, irmão, que Jesus abençoe. Tem um sentido verdadeiro, mas só porque a gente frequenta a mesma casa espírita. Por quê? Porque isso não foi construído verdadeiramente dentro de nós. Então a Joana, ela propõe, né, uma proposta muito interessante. Ela diz que é para a gente inverter essa questão, para que a gente comece a amar-se, porque amando a nós mesmos de início, nós vamos desenvolver aptidões e nós vamos crescer na direção do nosso semelhante. Ou seja, o que que ela propõe? O que que Jesus disse? Amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. E o que a Joana está falando? Então, ame-se, porque amando a si mesmo, a consequência direta é o amor ao próximo e o amor a Deus. E a gente não sabe fazer muito isso. Então ela propõe o auto-amor. Então a coragem de sermos imperfeitos passa pela compreensão do auto-amor. Tá? No sentido evangélico, é aquele que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Então ele vai dizer assim: por que estás tão preocupado ali com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não amontoam nos celeiros, e mesmo assim Deus tem o cuidado de sustentá-las. Acaso não sois mais do que elas? E por que andais tão preocupado por aquilo que vai vestir? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, não tecem, e digo-vos em verdade que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se cobriu jamais como um destes. Ora, ao feno do campo, que hoje é e amanhã vai ser lançado no forno, Deus tem o cuidado de vesti-lo assim? Quanto mais não fará por nós, homens de pouca fé. Né? Olha que forte isso. Isso está lá em Mateus capítulo 19. E Jesus diz, né? Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. A cada dia basta o seu mal. Qual o pai que dá uma pedra ao seu filho quando este lhe pede um pedaço de pão? Ou ainda lhe dá uma serpente quando este lhe pede um peixe? Pois bem, nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais Deus não fará por nós, que somos seus filhos diletos.
Então, se Deus tem o cuidado de cuidar de uma erva do campo, de um pássaro, o que não fará por nós, seus filhos diletos? Né? Então, no sentido psicológico, nós precisamos olhar e entender que é necessário ressignificar os nossos complexos, acolhendo e aceitando as dificuldades que existem dentro de nós, aceitando a minha humanidade, como disse Joana de Anches. Dessa forma, eu aprendo a dizer não. Eu aprendo a me posicionar, porque eu entendo que eu não preciso da migalha de afeto do outro. Eu não preciso me anular para agradar o outro. Eu não preciso me anular porque eu não preciso ser amado. Eu posso me amar. Quem quer ser amado é criança. Se o adulto está querendo ser amado, ele não rompeu com a infância. Então, o adulto precisa se amar. Então, eu aprendo a falar não. Eu aprendo a me posicionar. A me indignar por aquilo que não é correto. Com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha família, no trabalho, no dia a dia. Eu aprendo a aceitar que eu estou com raiva. E que esta raiva, ela faz parte da vida. Mas se a raiva está muito alta, ela é violência. Então, eu trago ela para o equilíbrio, para a indignação. Eu aprendo que a tristeza, ela faz parte do processo, que quando ela chega, é para que eu possa ir para dentro, como uma forma de introspecção, mas que não pode deixar que essa tristeza, ela caia, ela vá para o nível de tristeza profunda, levando-me muitas vezes para a depressão. Eu entendo que eu posso ficar magoado, sim, porque antes de ser espírita, eu sou espírito, imortal, e trago muitas encrencas dentro de mim. Orgulho, melindre, vaidade, sim, e está tudo bem. Eu sou um ser biológico, mas tenho que, em breve tempo, diluir a mágoa, para que essa não se converta em rancor e ressentimento, porque isso nos mata internamente. Eu entendo que eu posso ter dificuldade em perdoar, sim, que o perdão é um processo, que o segredo é não ficar magoado, ou ainda, magoar o menos possível. Isso é possível entendendo a dinâmica do outro na nossa vida, tá? Então, quando a mágoa fizer morada no meu coração, daí eu entro dentro do processo do perdão e vou fazer o que Kardec recomenda no capítulo 10. Comece não desejando mal, para depois tentar ajudar a pessoa. Eu preciso entender essa dinâmica. Um dia essa encrenca se resolve, mas talvez não seja nessa vida, porque a gente ainda não entendeu certas coisas, tá? Então, quanto antes melhor, claro, mas precisa ser um processo verdadeiro e não falseado como geralmente nós temos feito. Daí o tema da noite, a coragem de ser imperfeito, de reconhecer essas coisas. Por que queremos mostrar para o mundo que somos bons, modelos de virtude? Por quê? Se de fato não somos. Claro que ninguém vai sair por aí fazendo propaganda da inferioridade, pelo amor de Deus, né? Não façam isso, tá? Que necessidade é essa de mentir para nós mesmos? É o ego, a personalidade imatura que ainda não entendeu o processo, né? Eu entendo que não vou dar conta de fazer tudo aquilo que o homem de bem é capaz de fazer. Que ódio desse homem de bem. Vocês não têm uma raivinha espírita desse homem de bem? Quando a gente lê lá, né? A gente fala, meu Deus do céu, tá? Porque esse homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, que ele interroga a consciência sobre os atos, ele pergunta se ele violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, né? Se ninguém tem alguma reclamação, alguma queixa dele, né? Enfim, se ele fez ao outro o que desejaria que ele fosse feito, né? Esse homem de bem, meu Deus do céu, né? E aí Kardec ainda fala, nossa, isso ainda não é tudo que o homem de bem pode fazer, aqui não estão todas as qualidades dele, tá? Então a gente pensa nessas coisas e chega à conclusão que no fim das contas está tudo bem, porque assumo e reconheço a minha humanidade, que aquilo tudo, tá? Isto que está posto no Evangelho são características, são propostas ideais, e que um dia nós vamos conseguir alcançar. E eu preciso compreender que eu ainda estou no limite daquilo que é possível hoje para mim. Kardec pergunta: qual o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Bom, e da paciência? Mesma coisa. E da compaixão, Paulo? A mesma coisa. E das demais virtudes? A mesma coisa. Nós estamos em construção. Frequentemente estamos fazendo updates, estamos sendo atualizados com a experiência da vida, com aprendizados valorosos, mas também
com fracassos, com insucessos. Ora, quando erramos, vamos ver no erro um tropeço, retificar a nossa conduta e tentar acertar na sequência, sem pressa, buscando qualidade, não quantidade. Quantos irmãos se perdem querendo fazer 1000 coisas e depois não dormem, ansiosos? Muitos sentem uma raiva velada de estarem ali se maltratando fisicamente, gastando um tempo imenso, querendo convencer a quem? Então é preciso amadurecer isso em nós. Muitos fizemos, outros fazem, e outros tantos farão ainda, porque é assim que funcionamos. Então, dentro desse aspecto, eu vou a pouco e pouco ressignificando e entendendo o que me move por dentro. Quais são as minhas dificuldades, minhas limitações, e vou aceitando-as com naturalidade, mas com o esforço sempre constante de procurar sanar a causa causal dessas dificuldades, aceitando as minhas emoções, sentimentos complexos, aspectos sombrios, etc. Ressignificando, acolhendo, segundo, né, a mentora Joana de Anjos nos fala. Devo aceitar os outros como são, porque eu não vou mudar ninguém. Eu tenho que abrir mão dessa coisa de mudar os outros. E a mim mesmo como eu estou, porque eu posso mudar. E tenho que dar o meu melhor a cada etapa da minha vida. Para finalizar nossa conversa aqui, Joana de Anjos tem uma mensagem muito bonita no livro Mestre de Amor. É o primeiro livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, onde ela vai falar sobre essa imperfeição, né? Então ela vai dizer lá que muitos de nós, a pretexto de imperfeição, muitas vezes a gente se cala, né? E fica com medo de divulgar a mensagem espírita. Que muitos de nós, em nome da imperfeição, paralisamos muitas vezes os nossos braços, deixando de ajudar muitas vezes companheiros de jornada. Muitas vezes, justificando a nossa própria imperfeição, a gente se mobiliza na preguiça e espalha inutilidade. Muitas vezes, justificando a nossa imperfeição, que somos imperfeitos e tudo mais, a gente justifica que não pode fazer nada pelo nosso próximo. E ela vai dizer assim, ora, é importante que a gente se levante dessa iniquidade para socorrer outros. É preciso que nós ancoremos o amor dentro de nós, porque a doutrina espírita nos ensina que ninguém nasce na Terra para ocultar os miasmas do passado, nem preservar o mal que está dentro de nós. A reencarnação é bênção. E antes de mergulhar na carne, todos nós pedimos ali títulos de dor e de sofrimento, para compreender melhor as dores e sofrimentos daqueles que seguem ao nosso lado, né? Ninguém vai falar com precisão daquilo que ignora, olha que interessante. Exatamente por falta de experiência pessoal, né? É por isso que ela diz que muitas vezes nós vamos ensinar resignação, embora estejamos avassalados pela inquietude. E nós vamos falar da enfermidade com a alma enferma. Que nós vamos consolar necessitando de consolo. E que nós vamos acender a luz do entendimento carecendo de entendimento, de compreensão. E nós vamos pregar a justiça para os outros, muitas vezes ali esmagados pela impiedade dos outros. E nós vamos colocar bálsamos nas feridas, muitas vezes guardando feridas não cicatrizadas dentro de nós. Então, enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ali ao auxílio, vai você e ajuda e faz, mesmo dentro da nossa imperfeição, porque todos nós carregamos essas agonias na nossa essência. E esse trabalho, essa compreensão de auxiliar os outros, mas principalmente a nós mesmos, faz com que nós coloquemos medicamento na nossa dor, né? Enquanto nós ensinamos a paz e sentimos a ausência dela, né, ou nós preconizamos a luta contra as tentações, muitas vezes perseguidos por elas, nós vamos nos aprimorando, exercitando a nossa humanidade, sofrendo, chorando, rindo, né, e entendendo que tudo isso é um processo. E para finalizar, vamos lembrar o poeta que nos diz: somos feitos de erros, de acertos, de carne, de ossos e de sonhos e de vida. E como diria a grande escritora Elizabeth Kubler-Ross, ela vai dizer assim: a maior perfeição que nós podemos atingir inclui o fato de sermos sinceros a respeito dos nossos lados sombrios, das nossas imperfeições. É extremamente reconfortante quando uma outra pessoa expõe os seus limites e deficiências com sinceridade. E é igualmente importante aprender a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade sobre quem nós somos. Assim, né, desejo que todos nós, dentro dessa breve conversa nossa, possamos ter essa coragem de sermos imperfeitos, sem máscaras,
sem uso de escapismos, sem a necessidade do parecer, reconhecendo o nosso processo de humanidade, nosso processo lento e gradativo, mas divino. Sois deuses, tá? E que deve ser sempre amoroso conosco mesmo. Porque perfeita é somente a intenção de acertar no atual estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Perfeito, Paulo. Muito obrigada, viu? Gratidão. Agora passamos para o Gonçalo, fazer as perguntas, por favor. Paulo, nós temos algumas perguntas aqui para você. Muito obrigado pela palestra, foi excelente também, aprendi bastante. Só senti falta de alguma coisa sobre o Tiririca, que você geralmente traz aqui para a gente, mas fica para a próxima. Mas eu falei aqui, né? O que está coisado precisa descoisar, hein? Não, eu gostei, muito obrigado. A Jupira pergunta, então, Paulo, se tivermos uma consciência tranquila de que em nossa caminhada não ofendemos, não prejudicamos, com atitudes que tenhamos culpa em nossa consciência, e com isso também não nos prejudicamos com falsidades, mesmo que internas, estas são as soluções? Olha, a questão 621 do Livro dos Espíritos fala exatamente disso, né? Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência, né? Então, se nós temos a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, né? Isso é a libertação do ego. Então, eu não fico preocupado com o que o outro vai pensar de mim, com o que o outro vai falar. Eu supero o meu medo, né? Medo de falhar, medo de não ser aceito, medo, vergonha do que vão pensar de mim ou algo do tipo, né? Então, eu estou entendendo o processo, né? Mas isso precisa ser um processo verdadeiro. O que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, a gente vê muito isso nos romances espíritas, né? Quantas pessoas dizem assim, eu estou com a consciência tranquila, né? E aí, quando desencarna, vai para o umbral. Por que acontece isso? Porque muitas vezes a consciência ela não está tranquila, está adormecida, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Muitas pessoas, a pretexto de serem pessoas bem resolvidas, muitas vezes estão anestesiadas. Mas tudo bem, isso acontece, né? A gente tem que prestar atenção nos sinais da vida, né? As situações que chegam, o nosso comportamento perante a vida, perante o nosso semelhante. E aí, se de fato estivermos com a consciência tranquila, nós teremos essa paz, essa tranquilidade. Mas se não estivermos também, quando chegarmos no mundo espiritual, a gente vai descobrir, né? Porque a consciência verdadeira não é a do indivíduo encarnado, é do indivíduo desencarnado, que é a do espírito, não é a da personalidade encarnada, né? Que pode se equivocar. Então, tudo bem. Se a gente não tiver, quando chegar do outro lado, vai descobrir. E aí a gente trabalha e resolve essas questões. Mas passa exatamente por isso aí, viu, Jupia? Exatamente por isso, né? Nada melhor que o sono dos justos, aquela consciência boa de que a gente talvez não tenha feito da maneira correta ou algo do tipo, mas a gente deu o nosso melhor, né? Como eu disse aqui no final, perfeito é somente a nossa intenção de querer acertar. Obrigada. Excelente a palestra, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Paulo, como achamos o equilíbrio entre aceitarmos nossos limites e não nos acostarmos pelas nossas imperfeições? Olha, isso é por meio do autoconhecimento. A gente precisa fazer essa viagem para dentro, a gente precisa primeiro fazer o que o Kardec fala ali, né? Identificar as nossas más inclinações e aí percebendo que nessa dinâmica a sincronicidade, a vida vai trazendo situações para a gente treinar. E aí a gente vai percebendo, né? Como é que a gente trata o nosso irmão, como é que a gente se desenvolve, como é que a gente reage diante de alguma situação. E aí a gente vai percebendo como é que reagia, como é que reage, e aí a gente vai, né? Eu acho a palavra equilíbrio, assim, não gosto muito dessa palavra, né? Eu gosto de falar em buscar ali a nossa completude. O que é isso, completude? Dar o nosso melhor, né? Porque equilíbrio mesmo, a gente só vai atingir quando chegar lá na perfeição ou algo do tipo, né? Até lá, é importante que se diga isso, né? O autoconhecimento, ele é um processo que em toda reencarnação nós vamos fazer. Porque em cada encarnação a gente vai conhecer uma parte nossa que a gente não conhecia. Em toda encarnação a gente vai se defrontar com coisas que a gente não sabia que tinha, né? E é por isso que em cada encarnação, cada um de nós tem um foco central mais importante que o outro. André Luiz fala isso na sua aula, né? Os obsessores, eles vêm e falam, essa pessoa aqui tem um foco central, essa aqui é o dinheiro. Vamos fazer esse indivíduo aqui cair pelo dinheiro.
o outro é a sexualidade, o outro é o orgulho, o outro é a vaidade, e por aí vai, né? Quem assistiu aquele filme muito antigo que revela a nossa idade, O Advogado do Diabo, com o Al Pacino, o Ken Reeves, lá tem uma informação muito interessante, né? Que ele fica tentando, e uma hora ele cai, né? Mostrando exatamente onde está a nossa fraqueza. Então, essa busca ela se dá pelo autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa detectar, como diz o Jung, onde é que está a nossa fraqueza. E onde estiver a nossa fraqueza, diz o Jung, aí está a nossa missão. Porque se a gente não faz isso, isso vira destino. Ou seja, a gente vai ficar sempre caindo, caindo e caindo naquela situação. E aí, por isso que a gente precisa detectar isso, né? Porque o equilíbrio, ele vai surgir como uma consequência. É igual a felicidade, né? É igual a virtude. Vai surgir exatamente pelo fato da gente olhar para dentro, acolher as nossas mazelas e ressignificando, né? E trabalhando isso. Por isso, mas para isso, isso dá trabalho. Por isso que o ego não quer. Por isso que é mais fácil para o ego apontar que o outro que é o demônio. E eu não. É o outro. Né? O mundo está desse jeito por causa de vocês, não por causa de mim. Paula Cidinha pergunta: perfeccionismo é algo tão difícil de vencer, pois a culpa de não fazer certo faz mal. Como treinar isso? Por meio do autoconhecimento, né? Então eu tenho que ver que o perfeccionismo é uma forma de eu querer compensar esse vazio. E esse vazio está ali assentado no medo, né? E também naquela concepção que ficou em mim de que eu não tenho muito valor. Então eu vou tentar provar o meu valor fazendo coisas extraordinárias, fazendo coisas muito valorosas. E eu posso tentar colocar o meu valor no meu corpo físico, no meu intelecto, no workaholic, no meu trabalho. E aqui existe uma concepção errada, né? Aqui nós caímos no paradoxo do sofrimento. Porque não querendo sofrer, ou seja, querendo aliviar aquele sofrimento da alma, eu gero outro tormento. Então, dois erros não dão um acerto. E aí eu fico preso no perfeccionismo, que é essa cobrança excessiva comigo mesmo e a culpa por errar. Porque eu não admito que eu possa errar, porque se eu errar, o que vão falar de mim? Eu não posso errar. Então, o que vai na mentalidade do perfeccionista é isso, eu não posso errar. E quando ele erra, ele se culpa. A culpa é uma raiva voltada para dentro, né? E aí ele se cobra demais, ele fica preso naquilo ali. E isso gera o quê? Muita ansiedade, né? E ele começa a adoecer, tá? E a ansiedade é esse medo de falhar, esse medo do futuro. E quem tem medo do futuro precisa controlar o futuro. Aí nasce o indivíduo controlador. Aí ele precisa controlar o trabalho, o tempo e tudo mais, e ele começa a exigir não somente dele, mas também das pessoas. E aí o perfeccionista ele começa a se isolar. Ele não demanda para as outras pessoas, né? Ele não delega, ele é centralizador, tá? Porque só é bom se eu fizer, só é bom do meu jeito, tá? E aí isso gera muito sofrimento. E aí o indivíduo tem que olhar e perceber, bom, a origem, tem que olhar a causa causal disso, está lá atrás, nesse medo, no meu alto valor, para que eu tire a força desse complexo. Tem um complexo de inferioridade aí, muito grande. E aí eu tento compensar fazendo coisas fora. Mas eu não vou resolver o meu problema fazendo coisas fora. É a água salgada que eu estou bebendo para matar minha sede. Não vai matar. Vai gerar mais dor, vai gerar mais sofrimento. Aí vai cair no ansiolítico. Aí vai cair nos benzodiazepínicos. Alprazolam, Lexotan. É tudo tan. E a pessoa fica tan também, né? E aí, porque aí no mundo espiritual não tem alprazolam, no mundo espiritual não tem. Tem outras coisas, tal, né? Mas e olha que interessante, né? Essa característica aí, a gente traz de outras vidas. Essa característica, ela não surgiu, ela não brotou agora nessa vida. A gente já vem trazendo isso algumas vidas, tá? Por isso que lá atrás a gente enlouquecia, se matava. Não tinha Rivotril. Hoje, hoje a medicina ajuda bastante, né? A terapia ajuda bastante. E aí a gente precisa entender isso, né? Então, uma boa terapia, bem conduzida, se a pessoa não quiser buscar terapia, ela pode estudar o autoconhecimento, pega lá a Joana, pega lá o Jung, tem muito material sobre isso, né? Não fica no Instagram, não, tá? O Instagram é muita coisa ali, né? Na superfície, então não há aprofundamento. Então a pessoa precisa se debruçar mais sobre essa questão.
Excelente. Como vencer a vergonha e desenvolver a coragem? São coisas diferentes, né? A vergonha está pautada nisso que nós falamos, né? É o medo do que os outros vão pensar de mim, tá? E a coragem, né, como eu disse aqui, segundo Aristóteles, é a virtude por excelência. A coragem não é a ausência do medo, né? Para desenvolver a coragem, eu não preciso ficar preocupado em desenvolver a coragem, tá? Vou voltar naquilo que eu falei, tá? É, existe uma coisa, né, que o Aristóteles chamava de eudaimonia. O que é eudaimonia? Ele falava assim: não fica preocupado em ser feliz. Por que você quer ser feliz? Isso é bobagem. Se você ficar tentando ser feliz, você vai ser infeliz. Porque você vai estar tomando água salgada para matar a sede, ou seja, vai estar tentando preencher o vazio de fora para dentro, tá? E aí isso passa por outras teorias lá do Diógenes, e de tantos outros filósofos, né? Mas o que o Aristóteles estava querendo dizer, ele fala assim, ó, ao invés de tentar ser feliz, querer ser feliz, por que você não tenta ser uma pessoa virtuosa? Por que você não tenta ser alguém melhor? E a premissa dele era exatamente o autoconhecimento, ou seja, o que é ser alguém melhor? É você se conhecer, é você identificar onde é que estão as suas fraquezas, as suas sombras, o seu orgulho, o seu egoísmo e todo o mal que decorre daí e solucioná-las. Quando solucionamos isso, a consequência é a virtude e, consequentemente, a felicidade. Então, quando eu olho para o meu medo, né, para essa vergonha, o quê? Essa vergonha tem o quê? Tem o medo por trás. Então, quando eu soluciono o medo, qual é a consequência? É a coragem, tá? Que não é a ausência do medo, é olhar para os meus medos de forma lúcida. Por isso que a gente fala, vai com medo mesmo. Vou te dar um exemplo, Rafa. Eu tenho certeza que se você pedir para alguma pessoa aqui que não está acostumada a fazer a prece final, ela vai fechar a câmera, ela vai ficar com medo, ela vai sentir vergonha, não é? Você quer que eu escolha? Eu escolho. Eu sei identificar perfil psicológico só pelo rostinho da pessoa, né? O que é isso? A pessoa tem medo do que vão pensar dela. Então, ela tem que solucionar isso. Como? Olha, nós estamos aqui entre espíritas, nós somos irmãos. Você não precisa ser um recitador de prece. Não precisa saber uma prece bonita, como a Joana fala, né? Jesus, excelso timoneiro da nossa vilegiatura carnal. Não precisa, né? Se a pessoa não é um expert em fazer prece, vence seu medo, vai com medo mesmo. Vai lá, Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Abençoa o Paulo, abençoa a família dele, que eu estou precisando, você me abençoa aí, né? E pronto, obrigado, tá ótimo. Aí a pessoa vai percebendo, poxa, eu não morri? Não. Aí a gente vai percebendo que esse medo, essa vergonha, é do ego. Ele é bobo, né? Ah, mas se o pessoal não gostar de mim, qual o problema? E eu vou te falar que tem muita gente que não gosta da gente. Eles só não falam. Você não está sabendo. Então a gente começa a encarar esse medo, olhar essas coisas de uma maneira até divertida, de uma maneira leve, né? E aí, veja, isso é coragem. A coragem, ela surge como uma virtude exatamente por olharmos a nossa sombra, olharmos esse medo que está lá, medo de falhar, de não ser aceito, né? A vergonha do que vão pensar, do que falar de mim. Não precisa. Você está com vergonha de ser humano? Você está com vergonha do que exatamente? Né? É medo. Então eu soluciono o meu medo e a coragem, ela vai crescendo. Mas a coragem, ela não exclui o medo. Ela coloca o medo sob controle. É diferente. E última pergunta da noite. É necessário desapegar da ideia de como as coisas deveriam ser e confiar na lei divina que sabe o que é melhor para nós? Sim, esse é um dos grandes problemas que, inclusive, o budismo trabalha muito, né? O apego às nossas convicções. Eu costumo até chamar de espiritose aguda, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem uma espiritite, tem surto de espiritite, né? Ah, isso devia ser assim e tal. Às vezes a divindade tem um plano para gente. Por isso que no Evangelho está escrito, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, vamos fazer a nossa parte. Aquilo que está fora do nosso controle, a gente tem que soltar. E a gente tem que confiar na divindade, né? Muitas vezes a gente gostaria de ir por um caminho, né? E a vida nos levou para outro. E a gente fica, ah, mas se eu tivesse ido lá... Não, né? Às vezes era isso aqui mesmo, porque
aquilo que precisa ser aprendido vai chegar até nós. Existe até uma frase aí popular que diz isso, né? Aquilo que é seu não se preocupa, ele vai chegar para você. E isso tanto no contexto bom quanto no contexto das provações, dos sofrimentos, das dores. Então não importa qual caminho você siga, não importa qual escolha você faça, as coisas vão chegar para você, não se preocupe, tá? Fica bem tranquilo, tá? Se você, mas se eu fosse morar em San Diego, se eu morasse em Los Angeles ao invés de San Diego, tá, não tem problema, a vida, ela se ajusta. É claro que tem escolhas mais definitivas na nossa vida que, como somos detentores do livre-arbítrio, elas podem mudar, o rumo da nossa vida. Mas, se nós estamos fazendo com essa consciência de que, olha, eu acho que isso aqui, nesse momento da minha vida, é o melhor. Eu acho que isso aqui é isso, eu acho que dessa mudança, assim, tá, ok, é tudo isso. Então, essas escolhas, né, toda vez que fizermos uma escolha, a gente tem que colocar na balança e entender que algumas escolhas implicam em algumas perdas. E aí somar o efeito dos ganhos e das perdas e confiar na divindade, né? Olhar a nossa intuição, orar, pedir aí orientação para a espiritualidade, porque ela vem, né? Então, eu acho que esse desapego ele é importante, sim. Aliás, de muitas coisas no nosso corpo físico, até dos nossos familiares, dos nossos bens, né? Das nossas coisas que, como diz o ditado, né? Aquilo que temos, deixamos, mas o que somos, levamos. Então, a gente tem que levar as coisas da alma, as coisas da essência, e não ficarmos demasiadamente presos a questões filosóficas ou reclamando o passado ou o que deveria ser, ou enfim, o que não foi. Isso, né, como diz o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né, pode começar agora e fazer um novo fim, né? E pensando nisso, né, vou dar aqui o meu melhor e confiar na divindade. Excelente, Paulo. Muito obrigado por tantas respostas às perguntas e por tamanhas reflexões durante a palestra de hoje. Se a gente pudesse pedir para você encerrar com qualquer consideração final, e se você tiver coragem de deixar o medo de lado e fazer a nossa prece de encerramento, por favor, seria ótimo. Claro, claro. Obrigado, Rafa. Perfeito, Rafa. Bom, primeiro, agradecer novamente aqui pelo carinho, atenção de todos vocês, da Kemi, do Rafa, do Thiago, das pessoas, dos amigos que tem aqui, das pessoas que conheci ao longo de muitas conversas nossas aqui. E sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre essas questões evangélicas, psicológicas, sempre à luz da doutrina, sempre rogando a espiritualidade que nos intua, que nos dê força e coragem para continuarmos aí trilhando o nosso caminho, a nossa jornada, né? Como o tema da noite, com essa coragem de olharmos para dentro e aceitar que existem dificuldades internas dentro de nós que talvez não sejam sanadas nessa vida, mas que está tudo bem, né? Que nós estamos conscientes dela, que a doutrina espírita é esse farol que ilumina a nossa consciência, aquece os nossos corações, consola as nossas vidas e, consolando as nossas vidas, mostra que ninguém morre, estamos imortais, que aquilo que não fizemos aqui, nós vamos fazer em outra estação, em outro plano, em outro contexto, mas que enquanto estivermos aqui, daremos o melhor, né? Daremos o nosso melhor para cumprir o nosso programa reencarnatório, de eliminar as nossas encrencas internas, se possível, né? Se não der, ok, depois a gente dá um jeito, mas temos que nos empenhar para fazer isso, né? Então, convido vocês nesse instante para esse momento de gratidão a Deus, a Jesus, pela bênção da vida, do nosso aprendizado, por tudo que temos recebido do Mestre amado, pelo amparo da espiritualidade sempre presente em nossas vidas, em nossos corações, pelo amparo na noite de hoje, pelas intuições e vibrações superiores que sabemos alcançar a todos aqui, rogando a Jesus que ampare também aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, a todos os nossos irmãos, do Blossom, de San Diego, de outras casas espíritas, rogando a Jesus por acréscimo de misericórdia, que abençoe e ampare ao nosso planeta, que passa por momentos de grande provação, de grande dor e de grande sofrimento, mas que nós, conscientes da bondade de Deus, do seu amor por todos nós, confiamos na sua misericórdia, na sua sabedoria e na sua lei de justiça, de amor e caridade. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.